Letícia Colim, já começamos. Estou aqui com a Letícia Colim, a gente acabou de ter uma conversa que vai ao ar no Cinejornal, sempre aos sábados, às 9 horas da noite. A gente falou do novo filme do Breno Silveira, que a Letícia faz, que é o Entre Irmãs, que se chamava A Costureira e o Cangaceiro. E, claro, falamos um monte também sobre essa personagem que vem conquistando os corações dos espectadores na novela Novo Mundo, que é a princesa Leopoldina. Queria primeiro falar um pouquinho, então, do filme do Breno Silveira, que entra em cartaz agora no segundo semestre. Isso, eu vou botar meu ao vivo também então, aqui para te acompanhar. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Letícia, fica à vontade, tem que enxergar ali. Ó, a Letícia está usando óculos, ó. Põe um óculos. Novidade, primeira aparição de Letícia de óculos, então. Cara, pois é, eu descobri isso, coisa da miopia mesmo. Eu ficava tão assim, lendo, fazendo as coisas, chegava no final do dia, cabeça doendo, era só botar óculos. Eu tô adorando essa nova moda. Você tá preparando aí, você consegue? Pronto, então, já tá preparado. Então me fala dessa participação no filme do Breno Silveira, Sim. o que é esse filme, quem é essa personagem? Então, minha personagem é a Lindalva. Eu acho que a galera vai curtir bastante o filme todo, com a Nanda Costa, com a Marjorie Chiano. Peraí, ai meu Deus, fui posicionar. Não, tá tranquilo, é porque ela tá colocando ao vivo também no Instagram dela. Pronto, foi, maravilha. E esse filme todo de locação, a primeira parte do filme foi gravada em Piranha, foi filmada em Piranhas, que é uma cidade incrível, que fala da parte mais do cangaço mesmo, que é o começo da história. E depois é filmado no Recife, e a gente usou várias locações de verdade ali, né? Porque o Recife, a parte do Recife antigo é toda conservada, original da época. E é um filme que conta a história dessas duas irmãs que eram costureiras. A Síria Coentro faz a mãe delas, que é uma atriz assim, que eu sou apaixonada, acho que ela deve estar arrasando pra variar. E essas irmãs são separadas pelo destino. Uma delas é levada a se casar com um cara da cidade grande, que é o Rômulo Estrela que faz, e a outra que casa com o personagem do Júlio Machado, que é o Carcará. Uma vira mulher do cangaceiro, como se fosse uma homenagem, uma menção à Maria Bonita, e a outra quer virar uma mulher da cidade, rica, sofisticada, com vestidos lindos. Quando ela chega na cidade, a personagem da Marjorie, ela percebe que ela é tudo uma ilusão, porque ela é obrigada a fazer 1000 convenções. Ela só pode sair num determinado horário, ela não pode usar a roupa que ela quer, ela não pode falar do jeito que ela fala, ela tem que usar as palavras que são, sabe, da cidade grande. Aí a Lindalva, que é minha personagem, leva ela para se divertir. Ela é apresentada como uma filha da baronesa, como se fosse uma mulher assim super, que preenche todos os requisitos da aristocracia recifense, só que na verdade ela dá pá virada. Então ela leva ela para passear, para ir pra praia, ela mostra o mar pela primeira vez. Uma das cenas mais lindas é essa, eu acho, assim, que foi de fazer. Porque como ela era do sertão, ela não conhecia a personagem da Marjorie. Quando ela chega lá, ela vê o mar. E ela se apaixona, essas mulheres se apaixonam, assim, tem uma relação que é depois só pra quem vê o filme que eu vou contar o que vai rolar. Maravilha, a gente tá falando aqui do filme Entre Irmãs, do Breno Silveira. Eu vi que já entraram algumas perguntas aqui, falando muito da novela, você está ótima no papel de Leopoldina. Alguém, agora já passou aqui o comentário, não tô conseguindo A gente consegue voltar aqui, Vai, ó. volta aí. Ai, Jesus. Ó, vai lá, volta aí, que fala Olha o só. seguinte, perguntando se... Ali, vai, lê aí, Letícia. Afinal, a Letícia é estrangeira, ela tem um sotaque mesmo fora da novela de estrangeira. Só se eu tiver. Só se eu tiver. A Maria Helena Aveline falou isso. Não, gente, só se eu tiver viciada em falar como a Leopoldina, estiver puxando um pouco mas na verdade eu sou de São Paulo, não sou nada estrangeira, sou bem brasileira mesmo. Então vamos falar dessa personagem, a Leopoldina, que é um sucesso, né? Uma novela das 6, Novo Mundo, e que você tem ali uma composição de um monte de coisa, da questão do sotaque, da postura, enchimentos que você usa. Como é que você se preparou para esse papel? É uma viagem no tempo, né? Assim, 1817, quando ela chega no Brasil. Então, assim, primeiro para entender como é que era a mulher nesse período. Então tudo, né, muda. O vestido, a socialização, tipo, as mulheres saíam para ir na missa. Era o grande passeio do evento que tinha para ver e ser vista, era a missa. Enfim, os costumes eram muito diferentes, o que se comia, como se falava, e ainda mais porque ela era uma princesa. Então eu tive que ler muita coisa mesmo, assim, li 2 biografias, assim, que tem, né, olhares, assim, históricos diferentes sobre quem era essa mulher, e também os 1822, 1889, que são livros ótimos para contar um pouco dessa história. Mas eu acho que as aulas, assim, mais a aula de caligrafia, porque ela era uma missivista, né? Eles tinham essa coisa de se trocar cartas.
E como pegar a pena, por exemplo, era uma coisa linda, porque você vê, é do básico, né? Tudo, né? Assim, do essencial, não é uma caneta. Tem um tempo que você para, escreve uma letra, seca, molha de novo. Então, assim, você vai desacelerando. Acho que o primeiro momento para compor essa personagem tinha uma desaceleração, né? Contemporânea, assim, porque a gente é muito... Volta ali um pouquinho para ver se tem ali um comentário. Parabéns pela sua personagem, uma interpretação de uma personagem histórico muito pouco conhecido pelos jovens brasileiros, um ícone. Então, isso que eu achei legal, porque as histórias sempre ficam muito em cima do Dom Pedro. Não sei se é porque é o momento mais feminista, mas assim, finalmente a gente está conhecendo a história dessa mulher, porque ela foi crucial para o Brasil se tornar o que ele é. Ele não teria conseguido se tornar república politicamente, assim, se não fosse a presença da Leopoldina, com todo o preparo que ela tinha político e com a dedicação que ela tinha ao povo brasileiro, porque ela não era feliz. Ela foi uma personagem infeliz, mas que continuou devotando a vida a função política de ser princesa. Então ela continuava atuando, discutindo, ela tinha uma diplomacia que, se fosse pelo Dom Pedro, que era explosivo, completamente, assim, estava interessado mais realmente nas mulheres, o Brasil teria sido abandonado, assim, antes do E a questão do sotaque, que é um sucesso, né? Outro dia eu vi alguém dizer o seguinte: parece que ela fala assim na vida atualmente. Não, eu falo, eu me divirto pra caramba. Assim, pra mim, fazer a personagem... sim, eu também acho que o Dom Pedro tá maravilhoso. Estão falando aqui dele, eu acho que o Caio tá arrasando na interpretação. Acho que é um personagem incrível e ele tá arrasando. Mas então, o sotaque foi uma pesquisa, assim, como começou, eu fui buscar... Suspende ali, Letícia. Aqui, assim? As mensagens? Pra ficar isso aí. Acho que agora vai voltar. O sotaque, eu comecei a procurar vídeos de alemães que moravam há um tempo no Brasil. Então eu comecei a ver, assim, o que sobrava da língua materna neles falando português. Então eu fiz meio que esse caminho. Eu ficava ouvindo horas, assim, ouvindo vários, principalmente entendendo esse R, o S. E eu me divirto muito com essa coisa do sotaque, porque eu acho que tem a ver com voz, né, que eu gosto de cantar. Então eu acho que o fato de também ter passado por uma trajetória de cantora apurou meus ouvidos e me fez conseguir me divertir mais e aguçar mais ali essa investigação cênica de como é que era falar com sotaque, sabe? Essa história de cantar, a Letícia já cantou muito em musicais, enfim, no filme Amor em Sampa, da Bruna e do Richelli, também nos Saltimbancos Trapalhões, rumo a Hollywood. Como é que começou essa história de cantar? Eu fui parar entrei num gaiato no navio. Eu fui... só falar que estão falando do muito que a personagem tem humor, aqui e ali também falaram. Mas eu acho que ela era uma gringa chegando no Brasil, assim. Eu acho que eu queria muito também fazer isso, sabe? Que ela ficasse, assim, alucinada, porque ela era uma botânica, ela era uma mineralista, ela tinha paixão pela natureza. Então, quando ela chegou no Brasil, ela ficava encantada com a exuberância que tinha aqui. Eu achava que esse era um viés que traria muito humor pra ela, de que ela fosse também, assim. Ainda mais por saber que a personagem ia terminar tão triste no final da história. Então, assim, pelo menos ela começar a solar pra depois ela poder fazer essa curva de um jeito mais interessante. A gente tem aqui a Érica falando da filha de 7 anos. Eu falei dessa questão do público infantil, que adora a Letícia. Nos Saltimbancos também, imagino que tenha tido uma repercussão bastante grande As também. pessoas gostam, não sei porquê, acho que eu sou meio criança também. Mas eu acho que cantar foi o seguinte, eu ouvia falar desse esquema de fazer audição, né? Vou fazer uma audição de musical, eu queria saber como é que era. Aí eu fui uma vez pro Despertar da Primavera, que eles estavam fazendo uma montagem. E aí eu escolhi uma música, fui cantar e passei no teste. Pra mim foi um susto, assim, porque eu até achava que eu tinha um timbre legal, mas daí a cantar... E tem uma novidade pra quem acompanha a novela, que eu vou cantar na novela. Vai cantar? Olha. Primeiríssima mão, a gente vai gravar essa semana a cena. A autora, a Tereza Falcão, que é uma dos autores, me viu no aproveitando teatro. a habilidade. Pois cara, eu cantei agora e vou cantar em alemão. Eu tô assim, tipo, tentando me virar pra aprender a cantar essa música, mas acho que vai ser bonito. Aí foi isso, eu comecei a fazer musicais e de repente fui me apaixonando pela linguagem, fui conhecendo mais a minha própria voz, porque é um mundo à parte, né? E aí hoje em dia virou isso. Então, pra gente terminar aqui, queria que você me falasse, responde a Giselda, vai lá, volta ali, eu não sei, Gisela, no final da história,
O final da Leopoldina na novela será como na história? Ih, não pode contar, pode. Não, mas com certeza a gente não vai mudar a história. A gente não vai mudar a história, Mas talvez infelizmente. dê uma aliviadinha, assim. Na verdade, a gente não vai até o fim. O fim dela, entendi. ela morre aos 29 anos, é uma viagem. Ela morre super jovem, infeliz, deprimida, péssima. Nossa, história horrível. Mas a nossa novela não vai até o final. A gente vai até a proclamação da República. Então ela ainda vai estar... Vai estar triste, porque ela já está triste, que a Domitila já entrou na história e foi realmente a grande amante que acabou, assim, com o casamento deles. Porque antes ele tinha mulheres que ele ia e voltava. Agora, quando a Domitila entra, realmente acabou. Um tapa. Meu Deus. Nela, como ela lidou com tanta paciência com as amantes. Gente, ela não tinha o que fazer, ela era uma princesa. E aí ela era obrigada a entubar, entendeu? Era e vem outra cá, então pra gente terminar aqui, eu vou pedir pra você falar de um filme importante na sua carreira. Tá. Mas falar com sotaque, né? Aquela. Vocês tinham acabado de me pedir isso aqui também, falar com viu. sotaque. Bom, eu vou falar do Ponte Aérea, que é um filme que quem não viu, eu indico muito. Tem dois atores que são ótimos. Um é o Caio Bra, o outro é a Letícia Colini, essa atriz. E é um filme muito romântico e muito apaixonante de uma cineasta muito talentosa chamada Júlia Rezende. Então, para quem quer uma dica de cinema e não viu ainda, assista a Ponte Aérea. Obrigada. Letícia. A entrevista completa você confere então no Cinejornal sábado, sempre aos sábados, às 9 horas da noite. Beijo, gente. Conclui ele para mim. Tá, beijo.